uma coisa muito interessante esses tempos atrás, coisa de, sei lá, um pouco antes da pandemia. A, a palavra Portugal, né? Que deu origem ao país. E uma outra palavra em espanhol bastante utilizada, Cali, que, na verdade, se lê Cade. Cade, O tá? professor, Oi? está mostrando tela? Alguma tela? Não estou mostrando tela, Beleza. tá? Então, que se lê Cali, mas que lê Cage. Então, Portugal, na verdade, era Porto Cali, Porto de Cal, tá? Então, a região de Portugal era um porto de cal. E Cali, Cage, por quê? Porque as ruas eram feitas de pedra calcária na Espanha. Aí o Cali, Cage, para a denominação da rua. Interessante, né? Então, Portugal, Porto de Cali. E Cali, Cage, na verdade, depois virou Cage, mas vem de Cali, que era ruas de pedras calcárias. Interessante, legal, né? Eu descobri isso, como eu falei, há uns 2 meses atrás. E isso é legal, porque é aquilo que eu falo, é a questão da cultura que nós temos, né? A obrigação da boa formação como engenheiros. Então, voltando aos nossos materiais poliméricos, tá? Nós estávamos falando dos naturais e sintéticos. Usei o látex para dar o exemplo. Látex natural, extraído da seringueira, para fazer pneu, e o nosso pneuzinho feito de petróleo, tá? Em relação ao seu comportamento, nós podemos ter os termoplásticos. Como assim? Os termoplásticos, a gente está falando, né, em relação à estrutura dele. Ele é um polímero que pode receber calor, tá? E ele não tem alterações químicas na estrutura. E ele pode ser resfriado e recebe calor de volta. Então, isso é uma propriedade muito importante, porque permite a reciclagem. Termofixos, né? São polímeros que mudam a estrutura química ao serem aquecidos e não permitem voltar a ser refundidos. Elastômeros, a nossa borracha que veio do látex para fazer o pneu aqui, ó, tá? Então, os elastômeros, conhecidos também como borracha, são, após a fabricação, não permitem ser reutilizados como material original. Porém, são utilizados na composição para a formação de outros materiais, né? Aí, no caso, ele já está falando do que? Da reciclagem, asfalto borracha. Vamos explicar isso aqui, que isso vale a pena dedicar alguns minutinhos, tá? Asfalto borracha. Na verdade, pessoal, quando vocês vão ver esse termo, asfalto borracha, tal, não sei o quê, isso começou no Paraná há uns, vamos lá, quase 20 anos atrás, tá? Qual que era o grande barato? Quando eu vou fazer asfalto, eu uso o quê? Brita. A gente já falou sobre isso na unidade 3, na unidade 2, quando a gente falou de asfalto e tal. Eu uso brita para fazer o asfalto. E aí, o que acontece? Eles tiram a brita e colocam a borracha picada no lugar da brita. Então, por isso, o asfalto borracha, na verdade, é só a substituição. Você gera uma economia da brita, né? Você baixa o consumo de brita e, ao mesmo tempo, você se livra do infeliz do pneu. E pensa numa coisa infeliz, é o tal do pneu. Aí eu usei, reciclei, reutilizei, recapei. Chegou num momento que o pneu, isso, a recapagem é muito comum para caminhão, tá? Chegou num momento que acabou, não tem mais vida útil para aquele material ali, nosso amigo pneu. Eu faço o que com ele? Então, esta ideia de jogar ele para o asfalto é uma ideia muito legal. E aí as pesquisas confirmaram depois que a ideia era legal. Por quê? Porque
Aí que tá. Ele ainda, além de você poder usar no lugar da brita, ele ainda pensa num cara que contribuiu para a melhoria da qualidade. Ele deixou o asfalto mais macio, assim pode-se dizer, em termos de redução de ruído, né? Enfim, vamos lá. Formas de fabricação. Eu já falei na revisão, não vou comentar novamente, né? Forma de fabricação desse cara aqui. Nós temos o quê? O petróleo vai para a refinaria, é feito o craqueamento, é feito o polímero, é feita a transformação. Pessoal, no Brasil fica situado no polo petroquímico, né? No Rio de Janeiro é o maior polo petroquímico. A gente tem outros estados? Tem. Mas, basicamente, é aquilo que eu falei. O nosso petróleo, aqui ele está mostrando, ele é refinado, faz essa parte e depois faz essa parte. Não, não faz essa parte. Por quê? Porque o petróleo tipo Brent, ele vai fazer essa parte aqui, da gasolina, tá? Esta parte da polimerização eu vou fazer com óleo pesado que é extraído pela Petrobras, tá? Então, tem esse detalhe, é bem interessante. Ô, E isso... Gé, Oi? você tá falando desse petróleo, então nosso petróleo não é esse Brent aí? Não, nosso não é o Brent. Então ele não, você não extrai a partir dele a gasolina e o diesel. Não, não. Esse quem faz isso é aquele que sai lá da Arábia, Entendi. Por isso que lá da é. Arábia Saudita, Entendi. lá do Oriente Médio, né? Iraque, Golfo Sim, Pérsico sim, ali, sim. todo aquele povo ali. E ali, e Por isso que o assim, litro da gasolina nos Estados Unidos é 1 centavo. a gente não tem. Aí a gente faz o quê? Produz esse pesadão, vende, e daí a gente importa. Por isso que, olha só, uma outra coisa que cabe falar sobre. Nós exportamos para toda a América do Sul e outros países da América Latina gasolina. A nossa gasolina exportada, ela é 100% gasolina, sem álcool. Por quê? Quando vem o petróleo, isso é outra coisa. Nós precisamos produzir esse cara aqui, diesel, tá? Só que quando eu produzo diesel, eu estou produzindo gasolina junto. Qual que é o problema? Gasolina sobra, e sobra de monte para o Brasil. Mas sobra um monte mesmo. Porque vê o petróleo, um barril de petróleo, eu faço tanto, um X de gasolina e um Y de diesel. Só que sobra muito, mas muita gasolina nesse processo. E nós precisamos de diesel porque nossa frota inteira de transporte, nossa matriz de transporte, é toda ela baseada em caminhões, que consomem, por sua vez, diesel. Resultado da coisa, sobra gasolina de monte. Aí a gente vende para quem? Para o Paraguai, para a Argentina. Em todos esses países, eu já fui Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Nesses três aqui eu posso afirmar para vocês, porque eu já estive nos três estados de carro, abastecendo, e é gasolina 100%. E eles têm, inclusive, que o Brasil fornece sabe aquela gasolina premium da Petrobras? Que eles falam que é gasolina azul e tal, não sei o quê, que na verdade é uma gasolina mais pura ainda, com um número de octanagem mais elevado, tá? Que é para carro super esportivo. Eles têm essa gasolina lá. E custa uma miséria perto do que a gente paga. Por quê, professor? É simples assim. Os caras vendem lá a gasolina. Vamos lá, hoje na Argentina. Aqui no Brasil está 4,50, tá? 4,50. Na Argentina lá, você vai pagar tipo 1,90 o litro. No Paraguai, mesma coisa, tá? É menos da metade.
e é 100% gasolina, não tem álcool. Então, mas, professor, mas não faz sentido. O Brasil produz gasolina e vende para os caras. Quando o Brasil vende, ele vende em dólar, tá? Ele vende gasolina em dólar. Aí ele cata aquele dólar para comprar mais, tipo Brent, para produzir e suprir o nosso mercado de diesel. Na verdade, qual que é a grande estupidez? É simples, pessoal. Matriz de transporte brasileira. Se você pegar e olhar a matriz de transporte americana, europeia, japonesa, chinesa, no mundo inteiro que dá certo, eles usam trem, navio, mas principalmente trem. E aqui a gente não usa trem. Mineiro usa trem para falar, pega aquele trem ali para as coisas. Mas trem mesmo, aquele que anda no trilho, carrega e tal, transporta, custa 1 tonelada de caminhão, transporta 50 toneladas de trem, pessoal. E 500 toneladas de navio. Então, só para vocês verem a relação. Então, se eles passassem a mudar, a investir em ferrovia, a gente quebrava esse ciclo aqui. Professor, mas daí quebraria a Petrobras, um monte de político que mama na Petrobras ficaria sem dinheiro para mamar? Sim. Aí vocês já descobriram por que eles não fazem. Simplesmente isso, para roubar da gente. Mas segue a aula. Tá? Qual a diferença entre plástico e polímero? Oi, pode falar. Falando do petróleo, então o petróleo é controlado pela União, né? Pelo governo, né? Por exemplo, Sim. digamos que eu tenho uma fazenda lá e eu quero asfaltar ela, não posso, mas jamais, né? É o tráfico do governo mesmo, não é isso ou não? Por Não, exemplo, eu tenho uma fazenda, eu quero asfaltar a fazenda, eu você não consigo pode. fazer isso, né? Ou não, você pode asfaltar a fazenda, sem problema nenhum. Como que eu vou conseguir o asfalto? Não, você compra o asfalto, você vai comprar Vai dar das do empresas que governo? fornecem. Não, o governo vende para as empresas vai vender para você. O problema do petróleo é outro. A pergunta que você fez, eu achei que você ia fazer a pergunta correta, mas você não fez. Você devia ter perguntado o seguinte: eu tenho uma fazenda e eu tenho petróleo na minha fazenda. Então, a lei diz o seguinte: não te pertence, não é teu. Tudo que está no subsolo pertence à União. Professor, na minha casa, eu vou fazer um buraco e achei petróleo no meu quintal. Não é teu, pertence à União. Então você não pode explorar aquele petróleo e ganhar dinheiro em cima dele. Nem petróleo, nem metal precioso, nada. Nem Então água, né, pertence. professor? Nem Nem água. água. Não, é nem água você poderia, tá? Nem água. A rigor, nem água. Você pegar, eu pego, tiro água dali para vender e tal, você precisa ter uma outorga, uma licença, senão você não pode Nem, nem. professor, nem para o consumo, porque o moço falou comigo que andava fazendo, eu fiz uma cisterna na casa dele lá, eles colocaram o drone para pagar a própria água de uma hora, não pode usar ela. Não, mas tem que analisar bem o caso, tá? Porque isso aí geralmente é o seguinte: qual que é o problema? Você vai e faz um poço artesiano. Aqui no prédio, né, onde eu moro, tem poço artesiano. Tem hidrômetro? Tem. Por quê? Porque eu gero esgoto, não gero esgoto? Então, eu uso a água é minha, beleza, mas eu gero esgoto. Então, eu tenho que pagar o esgoto. Então, o hidrômetro não é para medir o consumo da água, é para medir o consumo de esgoto. Entendeu? Sim. Então, vamos dar sequência. Diferença entre plástico e polímero. Na verdade, o nome popular dado ao polímero é plástico. Como apresentar a propriedade, por apresentar a propriedade do que? De plasticidade. Ele estica, puxa, se deforma, né? Então, e por ser uma das fases em que o polímero se encontra antes da sua conformação. Portanto, o nome plástico é apenas um adjetivo que o deixou popular, conhecido. É como dizer que metal é apenas ferro ou alumínio. Então, é isso aí. Então, polímero. Plástico é porque ele apresenta esta característica de plasticidade. Só por isso.
tipos principais de polímeros na construção civil. Nós temos ali o PVC, né, o poliestireno, o polietileno, o propileno. Tá? Daí, policloropropileno ou neoprene, os acrílicos, policarbonato e teflon. Tá aqui. Aí assim fica mais bonitinho. Então, tá ali o polipropileno, o neoprene, o acrílico, policarbonato, teflon, né? E aí, o poliuretano, tá aqui o poliuretano e o PVA do lado dele, né? Então, propriedades dos polímeros. Então, pelo fato dos polímeros apresentarem uma composição molecular diferente, afetam suas propriedades físicas e químicas, tornando-os vantajosos em diversas aplicações. Tá? Então, ele tem uma facilidade de moldagem, sim, resistência ao desgaste e ação de intempéries. Pessoal, aqui vale um parêntese, tá? Ele tem, mas não é infinito. O que detona o polímero? Raio ultravioleta, produzido por quem? Pelo Sol, UV, tá? Ele detona. Como assim? Polímero, ó, polímero, monômero, tá? Eu estou juntando as cadeias, várias cadeias. Puff, olha o tamanho da minha cadeia. Se fosse um petróleo, se fosse por exemplo, um asfalto, seria uma cadeia polimérica de 86 hidrocarbonetos. O que acontece? O raio ultravioleta quebra este cara. Quebra com o tempo, sim, processo de degradação de 20 anos, ele vai quebrando e vai detonando, tá? Elasticidade, peso reduzido, sim, boas propriedades de isolamento, né? A gente usa muito o fio plástico, aquele plástico em volta do fio de cobre para isolamento, né? Baixo custo de produção, são maleáveis, variedades de formas de tamanho e cores, e a maioria são recicláveis. Essas são as principais propriedades do polímero. Então, a seguir, são apresentadas as principais propriedades dos materiais poliméricos aqui. Então, alta resistência ao impacto. Então, a maioria dos polímeros apresentam boa resistência. Por quê? Justamente pela propriedade de plasticidade. Tá? Então, ele acaba suportando bastante impacto. Então, tem aqui um grande barato, pessoal. Não faz muito tempo, muito tempo que eu quero dizer assim, coisa de uns 30, 35 anos para cá que começou. Eu diria uns 40, nos anos 80 que começou a se popularizar. O polímero, né, eles começaram a substituir o vidro. Tá? Uma coisa assim, é muito interessante. Por quê? Porque ele tem resistência mecânica a impacto, né? Ele deforma. Professor, ele não quebra? Não. Uma coisa é não quebra, outra coisa é resistência. E conformidade. Como assim, professor? Eu posso pegar e fazer o polímero de forma circular. Eu posso, né, projetar ele com várias conformidades. Tá? Baixa condutividade elétrica, é bastante utilizado como isolante. Resistência às intempéries, ações químicas, não tem problema nenhum de oxidação. Tem propriedades óticas. Eu tenho hoje. Você não encontra. Ninguém faz óculos de vidro. Antigamente era vidro, hoje não se faz mais de vidro. Usa polímero. Por quê? Porque ele tem essas características de, né, translúcido, transparência. Tá? Principais aplicações deles na construção civil: instalações hidráulicas prediais, instalações elétricas. Aqui não preciso dizer, né? Na hidráulica, você tem lá água fria, água quente, esgoto, os pluviais. Na hidráulica, toda a parte de fios, tomadas, tudo isso vai polímero. E
Principais aplicações dos polímeros na construção civil: fechamento de fachadas, esquadrias, telhas, coberturas, você tem hoje bastante sendo utilizado, pisos, revestimento, divisórias, forros. Eu estou passando rápido sobre esse tema porque para não se tornar chato, né? Porque são materiais que estão extremamente presentes na nossa vida, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar um estudante de engenharia que não saiba, opa, não, é usado, que é um polímero, né? Agora que a gente já viu, plástico é uma propriedade polímero, por isso que ele assumiu esse nome. Tudo que você tem na tua volta, na tua casa, provavelmente vai ter derivados de polímero, né? E é usado nas tintas, é utilizado também em polímeros com diversas funções, tá? Então, desta forma, pessoal, nós fechamos o conteúdo da nossa terceira perna, né? Ou seja, nós falamos inicialmente da nossa revisão da prova, falamos sobre os detalhes mais importantes das questões, né? Então, foi uma revisão para mostrar para vocês aquilo que, de fato, era o objetivo das questões e da prova. Depois nós vimos nossos amigos metais, falamos sobre eles, as relações, e daí nós, por fim, falamos dos nossos amigos polímeros, tá? Então, é a sequência dos nossos materiais previstos ali na unidade 4. Em materiais 2, nós voltamos a falar, né, na primeira e na segunda unidade inteira, nós falamos sobre concreto, e falamos especificamente ali no concreto, falamos sobre aditivos, tá? Eu espero que daí, semestre que vem, que a gente esteja numa situação muito melhor do que essa horrorosa pandemia, que a gente possa trabalhar bastante no nosso laboratório. Ficaram com alguma dúvida, pessoal, em relação aos 3 temas, a revisão da prova, metais e polímeros? Jeff, Oi. eu só fiquei na dúvida do seguinte, com relação à prova. Você vai mandar o gabarito dela para a gente ver as respostas que a gente marcou ou não? Sim, vou postar. Não, beleza. É só isso mesmo. Demais foi tranquilo. Beleza. Não são conteúdos